está à conversa. Já cá estamos. Olá, Mário Rui. Mário Rui Santos, bem-vindo. Bem-vindo. Como aqui está? ao Bem nosso disposto? espaço. Vai estar connosco de vez em quando. Mas parece que sim. Parece que sim. Ainda bem, para nós são ótimas notícias. Poucas pessoas têm conhecimento que a hipnoterapia, a hipnose, poderá ajudar-nos nestas coisas que às vezes parecem tão complicadas e não sabemos de onde é que elas, como é que elas nasceram em nós, mas a verdade é que isto é um trabalho que pode ser feito e pode amenizar muitos destes problemas. Pode, de facto, ajudar a pessoa em várias frentes. A tomar consciência de onde terá aprendido a fobia. Claro. E nós, às vezes, aprendemos fobias sem nos apercebermos delas. Enfim, há várias formas de o fazer. Mas, para além de tomar consciência, portanto, a pessoa também pode, como que trabalhando com a sua imaginação, alterar um pouco os significados que deu às situações e passar essa alteração para o momento presente. Portanto, isso é uma coisa que me pareceu muito interessante. Eu achava que, por norma, nós conseguimos perceber nós sabemos, as pessoas que têm fobias sabem a origem da fobia, mas não. Muitas vezes não se sabe. Nem sempre. E Nem sempre, porque, desculpa, Sim, Rita, diga. porque nós, por vezes, aprendemos de forma tão subtil um medo que o que acontece é que as pessoas até se podem lembrar do que terá acontecido, mas não ligam aquilo que aconteceu à aprendizagem do medo. Às vezes, em determinadas formações que dou, costumo dar como exemplos situações tão simples como a mãe que está a passear com o filho e um cão que passa e, nesse momento, a mãe, inconscientemente, puxa a mão da criança. E isto acontece uma vez, duas vezes, e o que vai acontecer... Às vezes somos nós próprios que inventamos. As crianças, neste caso, as crianças aprendem muito facilmente o que se observa, não é? A maior parte das crianças que têm medo de cães, se fores perguntar onde é que vem o teu medo? Eu lembro-me que a minha mãe tinha medo de cães, ou o meu pai tinha medo de cães. Aprendem através do comportamento de alguém, não é? Também é verdade que pode ser genético, não é? Pode? Pode, porque nós temos memórias genéticas dos nossos pais, dos nossos avós, e essas memórias genéticas que nós não sabemos que as temos, condicionam-nos bastante. Aliás, elas condicionam-nos mais quando nós não temos consciência delas, não é? Isto é como um travão que nos trava e nós não sabemos que estamos a ser travados. Quando olhamos para aquilo que nos está a travar e onde começamos a pôr o travão, ganhamos uma certa distância e aí as coisas começam a mudar. Muito bem. O caso que apresentamos hoje é o do Gonçalo, que tem 29 anos e uma fobia que o atormenta desde os 6 anos. Vamos conhecê-lo. Estou aqui porque quis procurar ajuda, porque tenho uma fobia a animais com penas e por isso simplesmente é mesmo o animal em si, ou se eu vir a pena a ser tirada do animal é capaz de me fazer alguma confusão. Cheguei a ter 2 patos como animais de estimação e depois passo a ter a fobia e não me lembro quando. Tive sempre muitos amigos que tinham galinheiros, que tinham pombais, que tinham rolas em casa, periquitos, tudo e mais algumas coisas desse género. Por causa disso, sempre foi motivo de chacota haver uma pessoa, um rapaz com 15 anos que tinha medo de periquitos ou de pombos. Eu perco o completo controle de mim, eu não tomo nenhuma atitude escolhida por mim, é tudo mecânico. E grito, normalmente grito pela minha mãe, é uma coisa engraçada, mas acaba por acontecer. E depois é espernear, é tentar me proteger fisicamente, é tentar afastar, por isso é que começa a dar aos braços e às pernas. Antes de qualquer outra coisa, mandarmos aqui um beijinho ao Gonçalo. Um grande abraço, Gonçalo. Porque Obrigado. esta exposição é uma exposição muito corajosa e desculpa o rodapé, mas ele diz ali uma coisa tão interessante que é que ele era gozado, ele diz, por uma pessoa e depois até diz, um rapaz, porque como se os rapazes não pudessem ter medos, não é? Mas é muito corajoso a parte do Gonçalo e dizer até que chama a mãe quando está em pânico e é assim que penso eu que será um dos passos principais para qualquer tratamento, é assumirmos que temos um problema, não é? É verdade. E foi muito corajoso da parte dele, corajoso por admitir que tem esse assunto para resolver e também por expô-lo publicamente. Agradeço muito ao Gonçalo. Claro que sim. O que é a hipnoterapia? Como Pode é que ajudar, dizer? não é? Aciona que parte do nosso corpo ou dos nossos sentidos para tratar deste problema? Descrevendo aqui um pouco o que foi feito com o Gonçalo, basicamente nós utilizamos um estado diferente de consciência, que não é propriamente um estado inconsciente. Às vezes, pelo simples facto de nós fecharmos os olhos, mudamos o nosso estado de consciência. E, portanto, a forma como eu trabalho com as pessoas é aproveitando o estado de consciência que se consegue, enfim, obter. E há pessoas que atingem um estado mais leve, outros vão mais profundo. Nesse estado diferente de consciência, nós conseguimos fazer coisas fantásticas. Permitimos-nos imaginar inclusive coisas impossíveis, não é? Mas temos um fantástico laboratório de realidade virtual aqui ao nosso dispor. E com ele, primeiro,
conseguimos criar estados de recurso, por exemplo, com o Gonçalo foi isso que fizemos, foi a primeira intervenção, ele ter um estado de bem-estar, de equilíbrio, de harmonia, que ao longo da conversa, ao longo do exercício, ele vai de vez em quando ativando. Já lá vamos ver esse exercício. Gostava que me explicasse porque é que há pessoas, se todos nós somos hipnotizáveis ou não. É uma informação que circula muitas vezes, inclusive, por vezes, em alguma mídia se refere uma estatística que é 20% de pessoas não são hipnotizáveis. Tem muito a ver também com a concepção que se tem da hipnose. Há uma abordagem mais clássica, mais diretiva da hipnose, em que aquela coisa dos pêndulos e às vezes induções um bocadinho violentas, mas essa é uma forma de trabalhar com a hipnose. Existem outras formas mais tranquilas e em que se acredita que a hipnose é um estado natural no ser humano e, portanto, basta a pessoa fechar os olhos, como também fiz com o Gonçalo, e ela entra naturalmente nesse estado diferente de consciência. E depois, de parte do terapeuta, o trabalho que vai tendo de ser feito é manter o foco da atenção da pessoa. Qualquer pessoa consegue atingir um estado de transe pelo menos leve. E atingindo esse estado de transe leve a médio, consegue-se fazer um trabalho terapêutico. Se há pessoas que, pelos seus traços, conseguem um estado mais fundo, tudo bem, nessa altura o terapeuta ativará uma estratégia diferente. Mas também há muitas pessoas que têm medo da hipnose. Quero explicar-lhes isso. Por exemplo, eu tenho muitas amigas minhas que dizem: ai não, nem pensar, uma pessoa a controlar o meu cérebro. Porque é assim, aliás, é uma das coisas que eu costumo logo referir às pessoas para elas estarem mais à vontade no exercício. Total controle, total liberdade. E se lhe sugerir alguma coisa que vá contra o seu sistema de crenças, pode interromper o exercício. E depois isto tem um efeito paradoxal, que é, quanto mais à vontade eu coloco a pessoa, mais confortável ela se sente, e depois temos esta resposta, que é, durante o exercício, ela mantém-se tranquila. Porque a pessoa gosta, muitas vezes, de se sentir em controle. E eu respeito isso. Há pessoas que se entregam mais facilmente ao exercício. Agora, é uma questão de nos adaptarmos às características. É um exercício que eu farei. Será bem visto. Eu já tentei, mas não consegui. Mas isso que está a dizer de gostar de controlar as coisas faz-me algum sentido. É preciso a pessoa também querer, não é? Confiar. Sim, confiar também na pessoa que está a conduzir o exercício, confiar também que ela própria pode interromper, e quando a pessoa tem estas duas variáveis ali, enfim, no seu domínio, ela consegue ter experiências fantásticas. Quando disse há pouco que a hipnose era um estado natural no ser humano, eu no outro dia li uma coisa, já agora se me pode esclarecer, que, por exemplo, nós estamos a caminho de casa, estamos no carro e inconscientemente vamos parar a casa e nós nem sequer queremos ir para casa, queremos ir para outro sítio. E que isso é um estado, de certa forma, de hipnose? É um estado muito próximo da hipnose, porque estamos a fazer algo que é totalmente rotineiro, entramos em piloto automático, dissociamos daquilo que está ali a acontecer, há uma parte que fica, enfim, a conduzir o carro, e há outra que faz uma viagem fantástica, não se sabe aonde. Mas a nossa mente tem essa fantástica capacidade, não é? De se dissociar, dividir. Isso acontece em situações, enfim, rotineiras. Já tive experiências de pessoas que me diziam que tiveram experiências fantásticas a passar a ferro, por exemplo, sei lá, a lavar a louça. Quando se está a fazer algo rotineiro, ou na passadeira do ginásio. Do ginásio? Quando nós entramos ali num registro em que se está de forma automática a fazer algo que não precisa muito da nossa atenção, a nossa mente pode viajar. Bem, e vamos conhecer então um pouco do trabalho que Mário Rui Santos exerceu com o Gonçalo Guimarães. Vamos ver. Qual é que é esse medo que quer trabalhar? Descreva-me. O medo que eu tenho é animais com penas, da maneira mais simples que lhe posso dizer, porque é o toque a animais com penas. Vou precisar de uma memória boa, uma memória com emoções bem fortes, mas positivas, associadas a ela. Foi de uma viagem à Índia, houve um lugar onde estive durante a viagem, que foi Pushkar, onde é um lugar onde tem uma tranquilidade muito boa. Vou pedir que tu escolhas um gesto que nós possamos usar, um gesto que possa estar associado a esse lugar. O gesto que eu escolhi é um toque no pulso. Okay. É um gesto que vai funcionar como um sinal para ti próprio. Então agora, o que é que eu te peço? Que feches os olhos e vás a esse lugar fantástico, sentir que essa energia se vai expandindo suavemente, tranquilamente, por todo o teu ser. Vais-me ouvir dizer a palavra passado. E à medida que eu for dizendo esta palavra passado,
permite-se recuar no tempo e indo ao encontro de uma das memórias mais antigas em que possas ter sentido essa reação de medo, de pânico. Só estou a ver aqueles 2 patos que tive como animais de estimação. Muito bem. Que idade é que tem esse Gonçalo? 6 anos. 6 anos. Como é que tu sentes? Vejo a criança Gonçalo a brincar no sítio onde estariam os patos, mas eu não vejo os patos. É triste. E consegues perceber porque é que ele está triste? Porque os patos não estão lá. Foram usados para fazer o jantar. Quem é que disse isso? Esse pequeno Gonçalo? Foi a empregada lá de casa. Foi quem matou os patos. Ai, desculpa, está de boca aberta, mas... Ai, é que... Não, é porque nós deixamos-nos ir também, porque o próprio Mário Rui tem uma forma de falar e um tom de voz que nos quase embala. Já vamos perceber como é que isto se desenvolve, mas às vezes é doloroso ir à infância. Hein? Às vezes é doloroso ir à infância. Poderá não ser. Depende, não é? Neste caso, pois. Quando existem situações tristes, são gavetas que as pessoas têm a relutância em abrir. Mas... E que podem, de certa forma, como é que, não sei, isso há uma expressão para isso, recalcar, no sentido de custa tanto abrir aquela gaveta que esquecemos? A estratégia que nós normalmente temos perante essas memórias é, se é algo que nos perturba, reprimimos, recalcamos. Embora haja sempre aquele altinho, não é, que aparece no nosso dia-a-dia. Mas acredita que esta situação que o Gonçalo referiu poderá ter despoltado então esta fobia? Essa foi uma das memórias que apareceu associada, porque houve ali um momento na vida dele, aquele incidente dos patos, depois também, com um intervalo de tempo muito reduzido, aconteceram ali uma série de situações relacionadas com as aves. E, na verdade, é como se ele tivesse ali tido uma fusão de emoções, que começou com este incidente dos patos. Logo a seguir, no dia a seguir, que também surgiu alguma outra memória que se juntou a essa. O que é que acontecia? Sempre que o Gonçalo era transportado ou era colocado perante a presença de um animal com pássaros, ele era transportado àquelas emoções. E isto foi interessante para ele perceber o conjunto de emoções para as quais ele estava a ser transportado, porque ele não tinha consciência disso. Portanto, numa fração de segundos, nós somos transportados por um conjunto de sensações, e porque o corpo está-te a dizer, assim, calma, isto é perigoso para ti. Ele não diz porque é que é perigoso. A informação está lá dentro, mas porque a informação é necessária ser rápida, aparece de forma simples, com sensação física. Quando a pessoa fecha os olhos e começa a olhar para a sensação física, começam a surgir estas memórias. Esta é provavelmente uma das memórias mais importantes relacionadas com o medo dele. Embora outras também tenham contribuído para isso. Depois também há uma pergunta que por vezes as pessoas fazem, mas como é que uma coisa tão simples se transforma numa fobia tão poderosa na minha vida? Porque depois o que acontece é que as pessoas, sem querer, vão ficando com uma aversão inicial, vão começando a evitar, e ao começar a evitar, vão começando a alimentar a fobia. E, portanto, aquilo que ao princípio é uma aversão, um certo desconforto, começa a evitar, começa a ganhar distância e, resultado, aquela aversão torna-se num medo difícil de controlar. Isso acontece. Portanto, no caso dele, um trauma de criança, segundo nós percebemos, digamos, se eu estiver errada, corrija-me, a sensação que dá é que o Gonçalo até gostava dos patos quando era pequenino e que há um dia em que vai, se calhar, para estar com os patos e os patos tinham desaparecido, ele sente-se triste no sítio onde estavam os patos e percebe que alguém fez jantar com os patos. E se calhar isto foi-lhe dito de uma forma... Bom, o registro em que o Gonçalo vive é um registro em que a natureza é respeitada, mas também é tratada de uma forma muito pragmática. Não, claro, não estou a fazer julgamentos sobre as pessoas. Ou seja, mas isto é para lembrar que a mensagem foi dita, se calhar, de uma forma um bocadinho fria. E a criança não estava preparada naquele momento para a situação. E, portanto, a tristeza surgiu, o desconforto apareceu, e, portanto, surgiu ali uma série de emoções que ficaram registadas na memória não consciente do Gonçalo. Sempre que ele, no seu momento presente, era exposto a um contacto possível com os animais, surgia a tristeza, surgia o desconforto, e poderá ter surgido também, associado a uma outra memória que trabalhámos,
aquela resposta de pânico que ele descrevia. Qual era essa outra memória? Podemos saber? Porque penso que logo no dia a seguir um vizinho levou lá à casa dele 2 galinhas, que eram galinhas selvagens. Ele ainda estava no rescaldo daquela experiência e as galinhas parece que se soltaram do saco onde estavam presas e houve ali uma certa confusão. Ele próprio, ao observar aquilo tudo, assustou-se e, portanto, ele estava ainda numa espécie de ressaca do que tinha acontecido. Luto. Exatamente. Tem mais essa experiência, que nesse caso é um bocadinho assustadora, porque ele não estava bem emocionalmente. As coisas juntam-se e funde-se ali um conjunto de emoções que ficam registadas naquele momento. Muito bem. No final da hipnoterapia que se sujeitou, o Gonçalo sentiu-se capaz de enfrentar a fobia a animais com penas. Vamos ver. Eu pedi que imagines aqui nesta sala uma rola. Eu sei que não me vai acontecer nada, sei que posso dizer não. Eu sou capaz de reagir da maneira mais certa, mas sei o meu historial de reação. E como é que tu te sentes? Sinto-me mais confortável. Já agarrei no animal. Muito bem. Pus o animal ao colo. Já estou a interagir com o animal. Vai observando. Isso mesmo. Estarás disponível? Vamos fazer uma experiência, vendo como é que tu te sentes primeiro. Eu vou contigo, vou-te dando algumas sugestões, tu vais partilhando o que vais sentindo e vamos avançando em função do teu conforto, está bem? Ok. Estamos aqui num sítio, num parque com muitos pássaros, aliás, diversos pássaros. Como é que estás a sentir? Não sei como é que me sinto. Estou um bocado expectante de o que é que virá aí, qual vai ser a sensação que vou ter. E estou à espera para ver. Vamos experimentar? Vamos um pouco. Quando me sentei hoje na cadeira para começar a sessão consigo, estava muito com a curiosidade de saber se íamos chegar a um ponto de ia chegar aqui ao jardim a seguir e ia agarrar um pombo com as minhas mãos, se ia só dar 2, 3 passos à frente do que esta fobia de realmente já estar mais relaxado no meio de pombos. E foi isso. E sentes-te bem? Sinto muito bem. Que bom. Bom, Gonçalo, estamos tão felizes por ele, verdade, não é? Gonçalo, um grande abraço. Obviamente que vimos aqui só pequeninos momentos desta hipnoterapia, mas foram quantas horas, Mário? Foram 3 horas e tal de trabalho, portanto, isso é importante também lembrar. Claro. Obrigado, João, porque às vezes as pessoas pensam que isto é uma coisa mágica. Não, de facto aqui houve um esforço para tentarmos compactar o exercício do Gonçalo, mas isto é uma coisa que às vezes demora 3, 4 sessões que podem, enfim, prolongar-se por também 3 ou 4 semanas, não é? Nós estamos deliciados com o tema e é muito interessante, ainda bem que o vamos ter cá semanalmente. Mas diga-me só muito rapidamente, quais é que são as fobias mais comuns dos portugueses, daquilo que entra mais pelo consultório dentro, para nós sabermos o que é que vamos ter daqui a as próximas edições? Estão a surgir muitos casos de chamada fobia social, pessoas que a determinada altura começam a fechar-se em casa. Portanto, há também situações de outras fobias de animais, cães, gatos, esta é muito frequente também, claustrofobia, e uma outra que também está a surgir agora, tem um nome um pouco estranho para o público em geral, que é a agorafobia. Espaços abertos. Espaços abertos, as pessoas precisam de sentir o ponto de fuga. Têm estado a surgir muitas situações fóbicas porque hoje em dia a ansiedade é uma espécie de praga e depois a consequência da ansiedade é também a fobia. A ansiedade é mesmo um sintoma de doença, muitas vezes muitíssimo complicada. Mário Rui, eu adorei, acho que está em casa toda a gente gostou muito e na próxima terça-feira contamos consigo. Cá estarei. Muito obrigada. Um grande aplauso ao nosso obrigado. convidado, que é também um elemento da casa, Mário Rui Santos.